Bom dia para toda a família Canção Nova. A gente fala ao vivo aqui do estúdio da Canção Nova na capital paulista e você já pode acompanhar imagens da Vila Mariana. Hoje um sol bonito lá fora e a máxima deve chegar aos 28 graus. Aqui no CN Notícias você fica bem informado. Vamos saber como está a vacinação contra a Covid no Brasil e pessoas com comorbidades começam a ser imunizadas. A nossa equipe atualiza sobre a saúde do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. E o fundador da Canção Nova, Padre Jonas Habib, segue internado aqui em São Paulo. Daqui a pouco a gente acompanha uma mensagem que ele gravou falando de como está a recuperação dele. Vamos juntos, até 10 da manhã. Seguimos para o intervalo com imagens de Aracaju. Pode chover a qualquer hora por lá. Os termômetros ficam entre 23 e 28 graus. Agora 9 horas e 32 minutos. Bom, o dia está movimentado hoje em Brasília, porque começam os depoimentos da CPI da Covid. A leitura do relatório da reforma tributária também está marcada para o início da tarde. Vamos a Brasília, então, conversar com o Otávio Martins. Oi, Otávio, bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso, é um dia movimentado aqui na capital do país. Então, os primeiros depoimentos da CPI da Covid acontecem hoje. Falam aí a comissão, os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. A sessão está marcada para começar às 10 horas, deve começar pontualmente e os ministros vão ser ouvidos aí. O Mandetta pela manhã e o Teich à tarde, então é um dia que vai se estender aí, né, até o final da tarde nesses depoimentos. Outro ponto importante será a leitura do relatório da reforma tributária. O deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da proposta, marcou para hoje às 3 da tarde essa leitura do relatório, então aí, que vai trazer os pontos importantes da reforma tributária. É esperado que essa reforma seja encaminhada de forma fatiada. Então, o que deve ser analisado primeiro deve ser a união aí de impostos federais como o PIS e a COFINS, e na união aí vão se tornar esses dois impostos a CBS, né? Então essa reforma deve caminhar de forma fatiada para poder então ter menos resistência aqui no Congresso Nacional. Agora vamos atualizar os números da pandemia no país, que tem uma boa notícia depois de muitos dias, depois de meses, com mais de 1.000 mortes por dia. Em 24 horas morreram 983 pessoas. Esse é um número que apresenta aí uma queda em relação aos últimos dias, que tem apresentado número maior de mortes, acima de 1.000 pessoas. Os casos confirmados do coronavírus aqui no país já passam de 14 milhões. Temos 14.779.529 pessoas com coronavírus no momento. Os recuperados já ultrapassam aí os 13 milhões. Temos 13.336.476 pessoas que conseguiram vencer a Covid-19. No total de óbitos, temos 408.622 mortes pelo coronavírus no país. Seguimos esperando que o ritmo de vacinação aumente e essas mortes sigam diminuindo. Rodrigo. Otávio, obrigado pelas informações. A vacinação segue, né? Mais de 17 milhões de pessoas com algum tipo de comorbidade começam a ser vacinadas neste mês. E para comprovar esse tipo de doença, as pessoas podem apresentar no momento da vacinação exames, receitas médicas e relatórios. A imunologista doutora Ana Carolina Marinho, da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, explica quem entra nesse grupo. O grupo de comorbidades, né, do grupo de pessoas incluídos nessa lista do Ministério da Saúde, do Plano Nacional de Imunizações contra a Covid-19, para receber aí como prioridade as vacinas contra o Covid, são pessoas com doenças cardíacas, doenças pulmonares crônicas, diabetes, hipertensão de difícil controle, pessoas transplantadas, principalmente transplantados com doença renal, pessoas em uso de medicações imunossupressoras. Então, essas doenças listadas aí como comorbidades serão a prioridade
nas próximas fases aí da imunização. Isso porque esse grupo de pessoas é mais vulnerável a desenvolver a doença grave, a Covid grave. Então, por esse motivo, essas doenças ou situações foram elencadas aí como prioridade. Então, é importante que essas pessoas se vacinem, recebam as 2 doses da vacina contra a Covid, a que estiver disponível naquele momento, para que estejam protegidas e com menor risco de desenvolver doença grave. Se essas pessoas do grupo de comorbidades não receberem as vacinas, não forem adequadamente imunizadas, correm o risco de ter a doença e ter a doença com mais complicações, demandando mais do sistema de saúde, gerando aí mais hospitalizações e, infelizmente, até morte. Então, é muito importante que esse grupo mais vulnerável a desenvolver doença mais grave seja vacinado e seja vacinado aí com as 2 doses do calendário, completando aí, então, o esquema de vacinação e consiga estar protegidas. A gente muda de assunto agora, vamos falar de economia. Olha, o endividamento dos mais pobres cresceu e voltou a um patamar recorde. 22,3% dos brasileiros com renda de até R$ 2.100 estavam se endividando. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas, referentes aos 4 primeiros meses deste ano. A população mais pobre tem sido afetada pela queda no valor do auxílio emergencial e pela fraqueza do mercado de trabalho. Esse mesmo patamar de endividamento para a classe mais baixa só foi observado em junho de 2016. A gente fala agora de notícia internacional. O desabamento de um viaduto de metrô na cidade do México está entre os principais destaques internacionais de hoje. O El País destaca o acidente na capital mexicana e afirma: pelo menos 23 mortos no desabamento de um trecho do metrô na cidade do México. 2 vagões desabaram em uma das principais avenidas do sudeste da capital. Há mais de 70 feridos. Essa é a maior tragédia da cidade desde o terremoto de 2017. O The Guardian também dá destaque ao desabamento no México e afirma: uma operação de resgate está em andamento depois que o viaduto do metrô na capital do México desabou parcialmente na noite desta segunda-feira. Segundo autoridades de proteção civil, pelo menos 20 pessoas morreram e cerca de 70 ficaram feridas. O jornal italiano Avvenire dá destaque à situação de saúde na Índia e afirma: 20 milhões de infecções. A Índia está lidando com uma longa segunda onda de Covid. Uma onda que parece dominar o gigante de 1,3 bilhão de habitantes e cujo sistema de saúde há muito é vulnerável. A Índia é o segundo país mais afetado no mundo em termos absolutos, atrás apenas dos Estados Unidos, mas no momento é o que registra o maior número de infecções. E o The New York Times afirma: vacina Pfizer será aprovada para adolescentes nos Estados Unidos. Segundo autoridades de saúde do país, a imunização de jovens é fundamental para aumentar os níveis de imunidade da população. Mas especialistas defendem também que o excedente das vacinas deve ser doado para a Índia e outros lugares onde há grandes surtos. E a seguir tem informação sobre o estado de saúde do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que está na UTI no Hospital Sírio-Libanês. A gente sai para um intervalo com imagens de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Por lá, sol com o céu aberto o dia todo, a máxima por lá chega a 33 graus. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, teve uma piora no seu quadro de saúde ontem e precisou ser internado na UTI. Mais detalhes sobre o estado de saúde do prefeito com a repórter Aline Mércio. Oi, Aline, bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que acompanham Canção Nova Notícias. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi tirado da intubação nesta última segunda-feira à noite. O prefeito foi submetido à intubação e foi levado à UTI após um sangramento ser localizado na região do estômago e do esôfago. Essa é a mesma região onde apareceu o primeiro tumor do Bruno Covas. Ontem o sangramento já foi estancado, ele já foi retirado da UTI, mas segue... Já foi retirado, da intubação, mas segue na UTI.
À 1h da tarde, a equipe médica aqui do Hospital Sírio-Libanês deve fazer um boletim oficial do estado de saúde do prefeito. A gente lembra que enquanto o prefeito está licenciado para cuidar de sua saúde, quem está no cargo da prefeitura da cidade é Ricardo Nunes, vice-prefeito. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline, pelas informações. Agora vamos a Londres conversar com a Vanessa Andrade e saber informações sobre a reunião do G7, o grupo dos países mais ricos do mundo. Iniciou nesta segunda-feira aqui em Londres a reunião do G7. O grupo, segundo informações da agência de notícias Reuters, deve formar novas alianças para controlar o avanço da pandemia, tomar medidas sobre a propagação das mudanças climáticas e discutir sobre os desentendimentos entre a Rússia e a China. Lembrando que o G7 é composto de Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos. Especialmente para essa reunião foram convidados ministros da Austrália, Índia, África do Sul e Coreia do Sul. Outra informação importante é que mais de 50 mil doses da vacina da Covid-19 já foram administradas aqui no Reino Unido. E o governo divulgou um plano para começar a imunizar adolescentes a partir de 12 anos. Segundo uma matéria do jornal The Times, a meta é imunizar as crianças antes do início do ano letivo, que começa em setembro aqui na Europa. E aconteceu nesse final de semana passado, na cidade de Liverpool, um evento teste com mais de 5 mil pessoas sem máscara e sem distanciamento social em um festival de música. Grande parte da população de Liverpool já foi imunizada e todos os participantes tiveram que passar por testes de Covid-19 antes de entrar no local do evento e devem refazer os testes após o evento. Esse foi o primeiro evento de grande porte autorizado após todo esse tempo de confinamento. Ele faz parte de um projeto do governo para testar as medidas de segurança que devem ser implementadas a partir de 21 de julho, onde praticamente todas as restrições da Covid-19 devem ser tiradas e a população poderá voltar a um tipo de vida normal por aqui. Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias. A Espanha chegou ontem à marca dos 5 milhões de pessoas vacinadas com as 2 doses da vacina contra a Covid-19. A Igreja da França está em festa, com a canonização de mais 2 santos a entrar para a imensa lista de santos deste país. Trata-se de Charles de Foucauld e Carlo de Buy. Carlo de Buy, fundador dos Padres da Doutrina Cristã, trabalhou incansavelmente pela evangelização no século XVI, período da Reforma Protestante, e também na ajuda aos mais pobres durante a Peste Negra. O outro é bem mais conhecido do povo brasileiro, Charles de Foucauld, padre e eremita, martirizado no deserto do Saara argelino em dezembro de 1916. Ele é também conhecido como pobre entre os pobres ou irmão universal. Charles de Foucauld, após vida difícil na infância, fez carreira no exército francês. Ele deixa o exército para se aventurar no Marrocos. De volta à França, se converte aos 28 anos de idade e, com 31, entra para a Ordem Trapista da Abadia de Nossa Senhora das Neves. Ordenado padre em 1901, ano em que muda para Argélia e passará a morar até o final da vida como eremita. Charles de Foucauld é reconhecido pela relação com os muçulmanos e pela maneira como viveu a pobreza, a penitência e a abnegação. O milagre atribuído à intercessão dele aconteceu em novembro de 2016 com um jovem carpinteiro chamado Charles, que caiu de uma altura de 15 metros no momento em que realizava uma reforma na capela do colégio da sua cidade. Outro assunto na França, desde a semana passada, foi o anúncio do presidente da República do fim das medidas restritivas por causa da pandemia da Covid-19. Todo um calendário deverá ser respeitado. A partir desta semana, não é mais necessário a atestação para deslocamento durante o dia. Outro ponto é que os deslocamentos não possuem mais limitação. Desde ontem, os alunos da segunda etapa do ensino fundamental
e do ensino médio retornaram às aulas presenciais. Em 19 de maio, o toque de recolher começará mais tarde, a partir das 9 da noite e não mais às 7. No dia 9 de junho, nova mudança no horário do toque de recolher, passando a vigorar a partir das 11 da noite. Ainda nesta data, bares e restaurantes poderão reabrir com limitação de 6 pessoas por mesa. As academias também poderão reabrir e os eventos com mais de 5 pessoas ao ar livre serão liberados. Também nesta data, a abertura das fronteiras para turistas vacinados. A partir de 15 de junho, a vacinação será aberta à população maior de 18 anos. No fim de junho, dia 30, marca o fim do toque de recolher e das medidas mais restritivas, porém, continua a obrigatoriedade das medidas de prevenção. Todas as liberações dos locais que envolvem a recepção de público terão protocolos sanitários adaptados às suas realidades. Padre Éder, de Toulon, na França, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Você acompanhou então aí a participação do Padre Éder Pires, da Canção Nova na França. Ele comentou a expectativa para a canonização de 2 santos franceses e a data da canonização ainda não foi definida devido à pandemia do coronavírus. E agora sim, a gente vai conferir então a reportagem do André Peixoto, direto da França, falando da imunização por lá. Vacinar, vacinar e vacinar. Esse era o lema do presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, há algumas semanas. O desejo do chefe do executivo espanhol, aos poucos, se faz realidade. Nessa segunda-feira, o país ultrapassou a marca de 5 milhões de pessoas vacinadas com as 2 doses contra o coronavírus. Outras 12 milhões já receberam a primeira. O ritmo da vacinação acelerou no mês de abril. Foram 8 milhões de doses administradas, número superior ao dos 3 primeiros meses do ano. Os bons números de vacinados na Espanha fazem parte dos planos do governo de alcançar 70% do país até o final de agosto. Enquanto isso, a Comissão Europeia analisa suavizar as restrições de viagens não essenciais a quem já se vacinou nos países membros. A ideia seria diminuir gradualmente as restrições entre os países membros do continente e fomentar o turismo neste verão europeu. A seguir, Monsenhor Jonas Habib envia mensagem falando de sua recuperação após um cateterismo. Vamos para o intervalo com imagens de Brasília. Lá tem sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva, a máxima de 25 graus. CN Notícias está de volta, agora faltando 4 minutos para 10 da manhã. Muita chuva no Rio Grande do Sul, norte e nordeste do país e ar seco sobre os estados do sudeste e centro-oeste. Veja como fica o tempo hoje na sua região. Chove na maior parte do Rio Grande do Sul e o tempo continua firme nas demais áreas. A terça-feira continua com tempo seco em boa parte do sudeste. Só chove de forma isolada e rápida no leste de Minas e do Espírito Santo. Tempo firme também na maior parte do centro-oeste. Chove de forma isolada à tarde no noroeste de Mato Grosso. Já no norte, tempo instável em Roraima e noroeste do Pará. Predomínio de sol em boa parte do Tocantins e chove à tarde no restante da região. Chove bastante também no litoral do Nordeste. No centro-oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí, tempo firme. Chove à tarde nas demais áreas. Na semana passada, o fundador da Canção Nova, Monsenhor Jonas Habib, foi submetido a um cateterismo e teve que colocar 2 stents no coração. Padre Jonas segue internado em um hospital aqui em São Paulo. Ontem ele enviou uma mensagem falando da sua recuperação. Mesmo enfermo, eu sou guerreiro. Agora eu preciso, por ordem médica, porque o fundador dos jesuítas dizia: obedecer ao médico é obedecer a Deus. Mas não obedecer ao médico é não obedecer a Deus. Então, eu não quero cair nessa, né? Porque não obedecer ao médico é não obedecer a Deus. Por isso, estou esses dias aqui no hospital. Estou bem, mas em contínuo tratamento, contínuos exames,
remédios. E o último médico disse que eu preciso de mais uns dias ainda para algo que eu preciso fazer. Rezem por mim, continuem rezando e rezando para que os médicos continuem acertando até o final. Sobre você e sobre os seus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Monsenhor Jonas, por essa bênção. Toda a família Canção Nova unida em oração com o Padre Jonas. CN Notícias está terminando. Siga na companhia da Canção Nova. A seguir tem Cantinho da Criança. Tchau, tchau. Fica com Deus.